ZYD 825 Rádio Valinhos FM. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinot, número 74. Telefone 19 38 71 15 23. Rádio Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castieri Stackflat. Boa noite, gente linda! Sextou aqui na Rádio Valinhos FM, mais uma sexta-feira ao vivo com vocês, no YouTube da Rádio Valinhos, no Facebook da Rádio Valinhos e na frequência 87.9. O programa de hoje, Não Há Nada a Rejeitar, tá babado. A gente vai falar de um assunto que movimenta muitos curiosos a respeito do transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia. E hoje eu recebo uma convidada, a Fernanda, que foi diagnosticada, tem o laudo de transtorno de personalidade antissocial e vai contar um pouquinho para a gente como é essa experiência. E aproveitando, nós vamos fazer várias perguntas e gostaria que vocês que estivessem aqui com a gente online pudessem colocar no chat a sua pergunta, porque a Fernanda vai responder aqui ao vivo. E agora a Fernanda vai entrar aqui com a gente online, infelizmente ela não pôde estar pessoalmente. Então, vamos receber a Fernanda aqui. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ok? Sim, tô. E você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, acho que vai aumentar, né? Ah, perfeito. E aí, conte-me mais. Quem é Fernanda? Se apresenta aí para o meu público. A galera tá entrando, a gente tá com 8 pessoas online. E vai chegando mais gente, vai chegando mais gente. Bom, eu sou Fernanda Fischer, tenho 27 anos. Travou? Será que é a conexão dela? Acho que a internet está um pouquinho complicada. É, deu uma travada. Eu tô vendo você congelada, mas tô conseguindo te ouvir. Tá travando? É a nossa ou a dela? Fernanda, acho que é a sua internet. Se você conseguir mudar, eu não sei como você tá aí, se você tá no Wi-Fi, no 5G. Eu tô no Wi-Fi. O problema é que o tempo aqui na minha cidade tá ruim. É, eu imagino. Mas acho que agora deu uma estabilizada. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tô ouvindo bem. Tá ok. Então pode se apresentar. Eu ouvi você dizendo que tem 27 anos, é isso? Bom, eu tenho 27 anos e fui diagnosticada com transtorno. E decidi criar uma página nas redes sociais para falar sobre isso, para contar como que é a minha vivência com isso, né? E a gente está te ouvindo. Oi, Fernanda, consegue ouvir a gente? Agora sim, tá bem, a conexão tá muito instável. Se a gente não conseguir estabilizar... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A gente vai ter que tentar estabilizar a conexão para conseguir fazer o programa. Eu vou tentar, eu poderia tentar sair e entrar novamente? Consegue, né? Consegue sim. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Ao vivo, né, gente? Ao vivo. Acontece. Enquanto a Fernanda tenta entrar, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente tá com 11 pessoas online. Gente, manda um boa noite aí pra gente conversar, então, enquanto a Fernanda tenta voltar aqui com a gente.
Tem uma galera, mas a galera tá escondida, não estão querendo aparecer. Paula, boa noite, bem-vinda. Muzi, é assim que fala? Boa noite, bem-vindo ou bem-vinda aqui com a gente. Ana Lucy, boa noite, ela é incrível. Os fãs da Fernanda entrando aqui também. Mandem perguntas, gente. Para quem não sabe, eu sou psicanalista e escritora. No meu primeiro livro, que chama Não Há Nada a Rejeitar, Apenas Muitas Coisas a Rever, eu tenho uma pequena partezinha que eu falo um pouquinho dos transtornos de personalidade. É bem fascinante estudar sobre isso. E para vocês saberem, a psicanálise, ela não trata o indivíduo como uma doença em si, e sim como uma forma de ser, né? Então, a psicanálise, ela tem um olhar um pouco diferente da psicologia, da psiquiatria e da neurologia com referência aos transtornos de personalidade. É uma curiosidade bacana aí para vocês saberem. Quem mais está aqui com a gente? Galadriel Laoa, acho que é assim que fala. Boa noite. Aparecido. Boa noite. Esperando a conexão da Fernanda restabelecer. Isso aí, gente. Vamos ver se a Fernanda volta. Se ela não voltar, a gente remarca e traz a Fernanda de novo. Ela conseguiu entrar? Acho que até agora nada, gente. Eu acho que não. Vamos esperar mais um pouquinho. Tem 16 pessoas aqui esperando, assistindo a gente. Quem... Oi, Fernanda. Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora deu uma estabelecida na conexão. Espero que tenha melhorado um pouco. Não, tá super diferente agora, tá ótimo. Bom, vamos lá. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho quem é a Fernanda. Bom, eu sou a Fernanda, tenho 27 anos e fui diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial e resolvi criar um perfil nas redes sociais para falar sobre isso, para falar sobre a minha vivência e também para tirar dúvidas e desmistificar muitas coisas aí que falam sobre o transtorno de personalidade antissocial, né? E foi uma maneira que eu achei de poder conversar com as pessoas sobre isso. Bacana. Para a gente começar, eu queria entrar um pouquinho lá na Fernanda criança, né? Como que era a Fernanda na infância, antes de descobrir tudo isso? Se você tem irmãos, se você é filha única? Bom, eu sou filha única, não tenho nenhum irmão, né? E a minha infância foi uma infância muito boa, relativamente falando. Sempre tive de tudo, materialmente, não tinha do que reclamar, sempre tive de tudo, né? E eu era uma criança, assim, bem rebelde, né, no comportamento, sempre fui extremamente opositora, teimosa, muito rebelde, desde muito criança ali, desde os meus 4 anos de idade, eu já era bem, assim, complicada, né, dentro de casa. Mas era uma criança que, enfim, era ali, meus pais não viam nada, assim, na cabeça deles de anormal, né? Eles achavam que era infância, que era o meu jeito, mas eu sempre fui bem, assim, tive um comportamento bem complicado dentro de casa. Então, na minha infância, eu me lembro de uma infância bem, assim, abastada materialmente, porém era bem rebelde. Você consegue contar alguma lembrança que você tenha de algum comportamento que já era anormal para uma criança e que você pode compartilhar com a gente? Bom, que eu me lembro, eu não me lembro de muita coisa, né, da minha infância. Eu consigo lembrar mais o que me contam, né, o que meus pais me contam, por exemplo.
mas ali eu tinha muito costume de manipular sempre a situação do que fosse, para que tudo ficasse do meu jeito, para que tudo fosse do meu jeito, né? Tipo assim, se a minha mãe decidisse me vestir com uma roupa, me vestir um sapato em mim, eu não aceitava. Tinha que ser o que eu queria, na hora que eu queria. Eu gostava muito também de testar limites, principalmente da minha mãe. Ela conta, né, na minha infância, com uns 3, 4 anos de idade, que eu gostava de jogar objetos, assim, no chão, e obrigar ela a pegar, e dar na minha mão. Então, eu já tinha, assim, uns comportamentos bem autoritários, assim, bem opositores na infância. Assim, não me lembro de muita coisa, né? Lembro mais ali dos meus 7, 8 anos para cima, né? Agora, na primeira infância, eu tenho mais relatos dos meus pais mesmo. E quando eu vi uma passagem sua no Instagram falando que você tinha sido diagnosticado com bipolaridade na adolescência, antes do transtorno antissocial. Como que foi isso? Foi uma busca dos seus pais buscar ajuda psicológica para que você chegasse em algum diagnóstico? Como que foi essa fase da suposta bipolaridade? Bom, ali na fase dos meus 15, 16 anos de idade, né, esse meu comportamento que eu já tinha lá desde a infância, ele piorou, ele foi piorando, e eu me tornei bem mais agressiva do que eu era antes, né, então foi por esse comportamento de agressividade que meus pais decidiram buscar um psiquiatra, no caso, e me levar, né, para fazer uma avaliação. Foi pela primeira vez que eu fui um psiquiatra, e aí não era alguém muito profissional, não era uma pessoa muito boa, e ela não me avaliou muito bem ali, mas ali falou que era bipolaridade, que eu tinha transtorno bipolar. Aí, eu comecei a fazer o tratamento, né, eu achei que fosse isso mesmo, meus pais acharam que fosse isso, comecei ali a usar medicamentos, mas nada mudava, meu comportamento sempre foi o mesmo, continuou sempre sendo o mesmo, né, até que com os meus 20 anos de idade, eu estava morando no exterior, com um parceiro meu, né, e aí, ali, devido a certas situações, ele me convenceu, de certa maneira, a buscar uma nova avaliação psiquiátrica, né? Não foi por conta própria, não foi porque eu quis. Então, como eu não queria sair de lá de onde eu estava, não queria perder a vida que eu tinha lá, eu decidi aceitar e fui, né, para mais uma avaliação psiquiátrica. E aí foi quando eu recebi pela primeira vez o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Fiz ali uma bateria muito grande de testes que eu não tinha feito na adolescência, por exemplo, muitos questionários, muitos testes, uma avaliação longa ali que durou acho que um ano, no mínimo ali. Então, aí chegaram a essa conclusão, né? Porém, depois eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, eu não vou me basear só nessa opinião, porque eu já recebi uma outra opinião lá na adolescência. E eu falei, vou buscar mais especialistas. Aí eu busquei uns 3 a 4 especialistas, né, psiquiatras aqui no Brasil. E aí eles chegaram à mesma conclusão. E aí foi fechado de fato que o meu problema era um transtorno de personalidade antissocial. Tá. Quando você teve o primeiro diagnóstico, você estava num relacionamento. E como que foi para o seu parceiro lidar com isso? Você chegou a contar para ele, olha, eu fui diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial. Sim, meu parceiro, ele estava comigo durante esse processo todo, inclusive eu fui fazer essa avaliação através dele, né, por ele ter me convencido. Então, nós estávamos juntos durante todo esse processo, só que a gente não era um assunto ali que eu entendia de certa maneira, nunca foi assim, a psicologia antes do meu diagnóstico nunca foi um assunto em que eu estava ali por dentro, entendeu? Não era algo que eu sabia, não era algo que eu entendia, e nem ele também não. Então, quando a gente escutou esse diagnóstico, foi tipo, tá, mas o que é isso? Como que é isso? Foi mais ou menos assim, eu quero entender o que é isso. Então, porque quando eu escutava filme, essa palavra, psicopatia, em filme, em série. Então, na minha cabeça não fazia o menor sentido, né, isso. Depois que eu fui lá e fui começando a pesquisar, fui começando a entender o que era, mas o meu parceiro não teve nenhuma reação, assim, de espanto ou de surpresa, até porque ele não entendia direito também, não tinha muito interesse, então, na cabeça dele era só mais uma condição, entendeu? Semelhante à que eu tinha anteriormente, que ele achava que era.
mas não teve nenhum tipo de espanto, assim, entendeu? Considerável. A minha pergunta é porque quando a gente ouve a palavra psicopatia, né? Quem não é tende a, nossa, como que eu vou fazer parte disso? Porque existe aquela coisa grande da internet, dos filmes, de ser algo extremamente perigoso, né? E aí, ok, aí me fala uma coisa, quando você vem para o Brasil e vai buscar outros profissionais, o que te impulsionou? É porque você não aceitava o diagnóstico? O que você sentiu sobre isso? Agora falando de emoção mesmo, de sentimento. Não senti nada. Para mim foi normal, assim, emocionalmente falando. Igual eu tinha recebido antes do diagnóstico de bipolar, para mim não mudou muita coisa, para mim, tipo, foi só mais uma outra coisa. E aí eu decidi buscar porque eu falei, eu não vou confiar em uma opinião única, eu quero saber de outras opiniões, porque vai que não é isso, né? Vai que tá errado de novo. Então eu decidi buscar só para ter certeza mesmo, né? Algo que te incomodava em você, que você falava, não, eu vou buscar para ver o que eu realmente tenho. Nessa época, na minha cabeça eu era normal. Não tinha nada de errado na minha cabeça, né? Tava tudo certo, apesar de eu ter comportamentos ali bem complicados, bem complexos ali. Mas na minha cabeça não tinha nada de errado. Eu era diferente, já tinha percebido várias diferenças ali emocionais entre mim e outras pessoas antes, na adolescência. Porém, não era nada de muito especial. Na minha cabeça eu era normal. Então, depois do diagnóstico, que foi ali entre os meus 20 anos, aí eu comecei meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, e aí eu comecei a ter problemas ali bem específicos nessa área. Aí foi quando eu decidi buscar, de fato, ali, resolver isso na terapia. Eu falei, isso está me atrapalhando, entendeu? Agora está me atrapalhando. Eu comecei agora a estudar, a trabalhar, e isso aqui, de certa maneira, está afetando os meus comportamentos, como não seguir regras, não conseguir ali ser irresponsável, extremamente complicada no trabalho, então começou a me afetar. Aí foi quando eu decidi, de fato, procurar ali uma ajuda e uma terapia, no caso. E como que foi a terapia para você? Você acha... Vamos lá, só para contextualizar para o pessoal que está nos ouvindo, que não conhece muito você, a maioria das pessoas que estão aqui são seus fãs, que eu já percebi. Mas, só para contextualizar, eu vou fazer uma pergunta agora, porque eu, como psicanalista, sei da necessidade de uma pessoa com transtorno antissocial e outros transtornos terem a terapia como apoio para aprender a viver em sociedade. Porque vocês têm a falta da empatia, a falta do sentimento, mas a terapia não vai curar, porque é uma forma de ser, mas ela vai fazer com que vocês tenham ferramentas suficientes para lidar em sociedade. Faz sentido isso para você, certo? Acho que a Fernanda travou. Sim. E quando você fez terapia, você acha que... Tá complicada a conexão hoje, hein? Tá sim, mas tudo bem, vamos tentando. Quando na terapia, você acha que fez diferença realmente e facilitou para você viver em sociedade? Usar melhor as máscaras que você precisa para viver em sociedade? Então, eu encontrei um método terapêutico, assim, mais adequado para a minha situação, mais recentemente, não faz tanto tempo assim, né? Antes eu comecei na psicanálise também, já frequentei a psicanálise, não achei adequada para o meu caso, não foi ali um método que eu me identifiquei, não gostei. E aí agora eu estou no cognitivo comportamental, né? Então, essa eu acho que é a mais adequada, no caso, né? O psiquiatra, que é o meu psiquiatra atual, chegou ao consenso de que esse método é o mais adequado no meu caso. Porém, ainda para ver, assim, resultados claros ou uma diferença, eu ainda não cheguei ainda lá, né? A gente está nesse processo. Eu estou no processo ainda de conseguir, de certa maneira, mudar ali comportamentos meus ainda, né? Não é muito rápido, pelo menos no meu caso não está sendo, né? É meio complexo e a minha terapeuta falou que leva tempo, né? Que leva muito tempo,
anos, até no caso, né? Então, agora, por agora, eu não posso dizer, vi muita melhora nos meus comportamentos. Por enquanto, realmente não vi ainda nenhum resultado muito ali específico e notável. Eu vou ser bem honesta, eu não acredito na melhora. Eu acredito que você vai ter a vida que você veio para ter. E assim, o que eu falo para todas as pessoas sobre a psicopatia, né? A gente nem usa a palavra psicopatia, mas é que é a melhor forma das pessoas entenderem. Por exemplo, quando você foi no Crimes e Efeitos, a Camila conversou comigo, até falou que tipo de pergunta que eu posso fazer. E eu lembro que tinha uma outra pessoa também diagnosticada que a Camila estava cogitando levar no programa. E aí eu, como profissional, aí a Camila falou assim: ela é uma neuropsicóloga. E aí eu falei assim: nossa, ela deve ser a melhor neuropsicóloga. Aí a Camila se assustou. Né? Aí eu fui explicar para ela por que seria a melhor neuropsicóloga. Na visão psicanalítica, o psicopata, ele tem ausência de sentimento, de emoção. E as nossas emoções interferem muito nas nossas tomadas de decisão e da forma que a gente vive, de maneira positiva e negativa. Então, o que acontece? Quando você está lidando com uma pessoa com transtorno antissocial, essa pessoa tem o desejo de poder e não se abala por emoção. Então, ele vai chegar e vai querer ser o melhor no que ele escolher ser. Então, se eu fosse, por exemplo, levar o meu filho numa neuropsicóloga e eu soubesse que ela tem o transtorno de personalidade antissocial, eu confiaria que naquela profissão ela seria melhor para atender o meu filho. Que não necessariamente ela seria uma pessoa que vai ser perversa com o meu filho. Porque a necessidade da psicopatia é o poder, é ser o melhor naquilo. E logo a gente entende que por ele ter a ausência de empatia e de sentimento, ele passa por cima com muita facilidade de qualquer pessoa para conseguir o que ele quer. Faz sentido isso para você? Sim, total, com certeza. E aí logo a gente entende a questão de relacionamento. Eu queria que você contasse pra gente alguma experiência sua em relacionamento, porque a gente sabe que vocês se relacionam por uma necessidade que não tem a ver com a necessidade, a dependência emocional ou a carência e a afetiva. Sempre tem um outro viés. Tem alguma experiência que você poderia compartilhar? Bom, relacionamento para mim mesmo, eu só decido buscar ali quando eu realmente quero ali alguma coisa de uma pessoa, né? No âmbito ali material, no âmbito status, poder, ou até mesmo quando eu estou entediada e preciso de um estímulo novo para minha vida. Eu sinto a necessidade de ir à caça, de certa maneira, e buscar alguém ali para me relacionar. Então, não é ali nenhuma necessidade emocional de querer companhia, de solidão, de querer vínculo e afeto, não existe isso. Então, quando eu decido me relacionar, é baseado no que aquela pessoa pode me dar. O que ela pode me dar de bom? Dinheiro? O que ela vai ser útil para mim? Que ela pode me fazer ali conquistar o quê? Um cargo muito bom em uma empresa? O que ela vai dar para mim em troca? Do relacionamento. Então, é basicamente esse funcionamento que eu busco em um relacionamento. Você sente prazer na manipulação? Sim, com certeza. É um jogo para mim. A manipulação é um jogo como se fosse ali xadrez, né? Como uma pessoa que gosta de jogar xadrez ali, é um jogo ali que é estimulante, justamente porque você precisa calcular, você precisa ali fazer rotas, estratégias. Então, de certa maneira, é estimulante bastante. Você vê que você planejou algo e funcionou do jeitinho que você tinha planejado. E como que você se sente quando você percebe que alguém está emocionalmente dependente de você? Então, eu já estive em um relacionamento com um dependente emocional, né? E é, assim, interessante para mim que alguém seja dependente, porque é muito mais fácil para mim conseguir o que eu quero daquela pessoa, né? Porém, a parte da carência afetiva me incomoda, né? Porque a carência do dependente é muito forte. Tem uma carência muito grande. Porém, é mais fácil para você conseguir manipular, você conseguir manter aquela pessoa ali por anos e anos na manipulação, porque eles confundem manipulação com amor. Então, na cabeça deles, tudo que você esteja fazendo de ruim, ou manipulação, ou qualquer tipo de tortura psicológica, algo assim, é amor para eles. Então, dependente emocional é muito mais fácil e não tem tanto desafio.
No caso, eu diria, não é tão desafiador assim o relacionamento. E você tocou num ponto, né? O dependente emocional, ele acaba cobrando mais atenção. Em algum momento você se viu perversa por estar incomodada com essa, ai, me dá atenção, me dá atenção? Claro que sim, eu usava sempre isso contra ele mesmo, de uma certa maneira, né? Eu usava as fraquezas dele ali, né, contra a pessoa. Porque é justamente isso, eu leio ali a pessoa, vejo os pontos fracos, o que é o ego, a carência, a baixa estima, o que é que tem ali de errado com essa pessoa, que eu vou poder usar ali para apertar o botãozinho, que vai ser o calcanhar de Aquiles dela. Então, toda vez que eu aperto o botãozinho, ela reage, né? Então, sim, eu usava sempre esses pontos fracos aí para poder, de uma certa maneira, ali fazer o jogo e tirar uma reação daquela pessoa quando eu tinha interesse em fazer isso. Você já sentiu arrependimento por usar a mentira, a manipulação e acabar torturando uma pessoa emocionalmente? Não, eu não consigo, não sinto arrependimento por coisas que eu fiz. Eu costumo dizer que eu me arrependo de coisas que eu cheguei a não fazer. E que eu penso, poxa, podia ter feito isso e não fiz. Mas arrependimento por coisas que eu já fiz, não tenho. Agora, uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, né? A pessoa escreveu como se pega psicopatia. E existe um estudo que vai contra o que a gente ouve a vida toda de que é genético. E o que seria para você? Qual seria a sua resposta? Bom, para mim, eu acredito muito sim no fator genético e no ambiental. Né? Por quê? Porque eu acredito no fator genético justamente por causa da minha família, que tem muitos casos na minha família de transtorno de personalidade antissocial. O meu avô, ele tinha transtorno de personalidade antissocial, no caso é aquele que popularmente é conhecido como um sociopata, né? E o meu avô era um caso bem grave, né? O pai do meu pai era um caso, assim, extremo, e ele tinha um sadismo muito grande também, muito grave. O meu tio, irmão do meu pai também, teve o transtorno de personalidade antissocial. Ambos já não estão mais vivos, né? Ambos morreram. Então, minha família, ela tem ali um histórico muito grande de transtorno de personalidade, tanto narcisista quanto antissocial. Então, eu acredito que tem uma parte genética contribuindo, sim, e também o ambiente, né? Por exemplo, eu nasci ali em um ambiente com um pai narcisista grandioso, por exemplo, né? Extremamente controlador. Então, eu acredito que foi uma junção ali dos dois, né? Mesmo que eu não tenha tido um ambiente traumático na infância, não tenha sofrido abuso, nem violência, nem nada desse tipo, eu acredito que talvez ali alguma dinâmica tenha ajudado e contribuído. Perfeito. Agora vamos para os assuntos polêmicos. Quais são as perguntas mais polêmicas assim que você recebe e que você considera que é mais mídia do que verdade? Olha, eu escuto muita coisa, muita pergunta e muitos comentários ali que não fazem o menor sentido, né? Por exemplo, assim, as perguntas que eu mais recebo você tortura animais? Você mata animais? Você já matou alguém? Você pensa em matar alguém? Ou se não, uma pessoa com esse transtorno jamais iria falar sobre isso. Isso não vai atrapalhar você nas suas manipulações. E isso são ali coisas que eu escuto que não faz sentido, entendeu? Não é real. Não, eu não maltrato animais, não, eu não torturo animais, e não significa que por eu ter esse transtorno eu vá fazer isso. Até porque uma minoria muito pequena de pessoas que têm esse transtorno em nível bem grave vão fazer algum tipo de crime e vão cometer alguma atrocidade. Então, a maioria é de alto funcionamento. A maioria está na sociedade, vivendo normalmente entre todo mundo e ninguém nem faz ideia. Então, esse tipo de pensamento que as pessoas têm baseado ali em noticiário, baseado em filme, é o que mais chega ali para mim o tempo inteiro. Um dos meus estudos, né, quando eu concluí a graduação, foi sobre a psicopatia mesmo. E eu vi recentemente um vídeo da psiquiatra Ana Beatriz comentando sobre a perversidade e tudo mais. O que eu leio, eu tenho como leitura, e eu também acredito que muitos estudos ainda estão por vir com relação a isso.
Mas as pessoas que têm maior capacidade de cometer assassinato são pessoas que estão desreguladas emocionalmente, muito insegura, controle excessivo, e não são diagnosticadas com transtorno de personalidade, e são as que cometem assassinato. O psicopata mata, mas ele mata porque ele precisa, porque ele vai ganhar alguma coisa com aquilo. Não necessariamente porque ele é um cara desregulado emocionalmente. E isso entende-se que a maioria das pessoas que mata não são, de fato, psicopatas, né? Acredito que vá de encontro com o que você está falando. Só que a capacidade de matar, se for preciso, ela é maior para quem tem o transtorno de personalidade antissocial. Porque vocês não têm remorso, vocês têm ausência do sentimento, e se tiver que fazer e precisa ser feito, vão fazer sem crepúsculo, sem remorso, sem dificuldade nenhuma. Então, eu acho que isso é o que assusta as pessoas. Não, de fato, ele é cruel, ele é assassino, ele sai matando pessoas. Acredito também que sim, que seja assim, na cabeça das pessoas a capacidade, ela pode vir a talvez a fazer isso, né? Sempre o e se, né? Mas, como eu disse ali, questões ali que as pessoas têm mais dentro da cabeça delas, né? Que é possível? Sim, é possível. Entendeu? Não é impossível. Mas também não é nesse nível, entendeu? Não é nesse exagero todo. Na verdade, vocês seriam mais frios e calculistas para fazer o que a maioria das pessoas de fato fazem, só que com menos frieza, né? Com adrenalina, com ansiedade, com medo. De certa forma, sim. Aí, uma outra pergunta. Quando você está se relacionando com alguém, você já se deparou com alguém que você não conseguiu controlar? Sim, já tive ali uma pessoa que, enfim, fiz o processo inicial com ela de conseguir ali, de certa maneira, pescar ela, né, seduzir ela e tal. Porém, em um momento ali do relacionamento, ela começou, de certa maneira, a se afastar. Começou a não querer mais continuar no relacionamento e se afastar, de fato. E foi uma pessoa que conseguiu sair do relacionamento. Ela saiu do relacionamento, mesmo que depois ela voltou, né, a me buscar. Depois de um tempo, ela retornou para me buscar. Mas foi uma pessoa que saiu do relacionamento. Só que quando a pessoa que eu estou me relacionando decide sair do relacionamento, eu não vou atrás. Eu não vou atrás, porque para mim não vale a pena. Não vale a pena. Se aquela pessoa saiu, já é um ativo descartado para mim. Eu vou atrás de outra pessoa, entendeu? Então, mas essa pessoa. Você sentiu uma vontadezinha de tentar conseguir controlar aquela pessoa, aquele desejo de, eu vou conseguir? Então, depende da pessoa. Se era uma pessoa que realmente significava algo, ele tinha algo para me dar, uma pessoa que realmente falava, não, essa pessoa aqui, ela está sendo interessante para mim nisso aqui, ela está me promovendo algo que eu quero, está sendo útil para mim. Aí eu posso me sentir mais frustrada se essa pessoa resolver sair do relacionamento. Aí a frustração é maior. Mas se a pessoa não, tô vendo ali que não é tudo aquilo que eu tenho, eu consigo achar alguém melhor, consigo achar alguém bem, de qualidade muito mais alta, aí não me importa muito. Se a pessoa vai embora, não sinto tanta frustração assim, entendeu? Aí eu vou atrás de outra e pronto. Passou, então, vida de segue. Ela é medida mediante a sua intenção, ou seja, daquilo que a pessoa pode te proporcionar, que você precisa tanto. Então, se você não consegue controlá-la, sua frustração vem do que você vai perder. Exatamente. Então, na minha cabeça, assim, se aquela pessoa estava aqui e eu não posso mais controlar ela, não vou ficar perdendo tempo tentando controlar uma pessoa que eu já vi que falhou, que não tem como, entendeu? Uma pessoa que já percebeu alguma coisa, uma pessoa que já não vale mais a pena. Então, eu vou lá e busco uma outra que vai valer mais a pena, que eu vou conseguir controlar. Então, eu não fico ali perdendo tempo com uma pessoa que não faz mais sentido. Vamos ver se tem perguntas aqui. O pessoal tá quietinho, ó. Teve uma pessoa que falou todos quietinhos porque a apresentadora é tão doce. Ai, gente. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Ela não vai presencialmente porque não é vantajoso para ela? Quer responder, Fernanda? Não, eu tô bem longe, é por isso. Só por isso mesmo, senão eu já estava aí presencialmente. Em lugar nenhum, né? Você teve algum programa que você foi presencial? Não, por enquanto ainda não. Tá.
Bom, enquanto não vem tantas perguntas, eu posso citar alguns crimes específicos, pessoas específicas conhecidas na mídia para você comentar? Claro, Primeiro, sim. Elisa Matsunaga. Para você, ela é psicopata ou sociopata? Não. Para mim, na minha opinião, eu li ali trechos do livro da Elise, conheço da história dela ali, né? Li bastante sobre. E a Elise, ao meu ver, né, não é ali não estou diagnosticando ninguém nem falando nada, né? É a minha opinião. Eu vejo na Elise que ela tem um perfil mais assim, borderline. Na minha opinião, ela é uma borderline com traços antissociais, ao meu ver, né? Ela tem ali, ela tinha aquela questão assim, por exemplo, ela tinha muitos ciúmes do Marcos, ela era muito possessiva, né? O psicopata não, o psicopata ele não tem esses ciúmes doentio, ele não tá nem aí para a pessoa. Se estiver traindo ou não estiver traindo, mas está dando ali o que a pessoa quer, status, poder, dinheiro, ela não tá nem aí, não liga. Ah, tá me traindo, dane-se, tá me dando o que eu quero. Se ele continuar me dando o que eu quero, eu não me importo. Mas a Elise não. A Elise, ela se importava muito. Ela se importava demais ali com o fato do Marcos estar traindo ela, né? Você não acha que Então, também era tinha aquela questão também que ele era abusivo com ela. Você não acha que talvez ela possa E ter ele era perdido abusivo com ela. Sim. o controle no sentido de ela também ia perder tudo que ela tinha com ele? Então, eu lembro de um trecho que eu li do livro dela, né? Que como ela já tinha, né, trabalhado como garota de programa e tal, eu lembro que eu li um trecho que uma mulher lá que trabalhava com ela chegou a falar assim para ela: Elise, se você continuar se apaixonando por todo cliente que chega aqui para você, você vai ter muitos problemas na sua vida ainda. Então, a Elise parece uma pessoa que realmente ela tinha ali questões emocionais, entendeu? Eu não via nela ali eu não vejo nela uma pessoa fria, calculista, totalmente. Inclusive, o crime que ela fez, na minha opinião, não foi muito inteligente. Entendeu? Ela fez ali algo que, na minha opinião, ela poderia ter feito bem melhor, ter calculado muito melhor como fazer. Entendeu? Então, eu acredito que não é tanto o caso da Elise. Eu acho interessante o seu comentário. Eu não acredito que ela seja borderline, até porque o borderline não teria a capacidade de ser fria no sentido de cortar o corpo e fazer da maneira que ela fez. O borderline iria se perder totalmente nesse sentido. Mas eu também não acredito em psicopatia. Na verdade, eu acredito que ela tinha os recursos para fazer da forma que ela fez. Ela sabia desossar um animal, ela sabia usar uma arma, então ela tinha os recursos para fazer algo que qualquer pessoa descontrolada faria. Né? Se ela nunca tivesse desossado um animal e cortado, talvez ela teria escondido o corpo de outra forma, né? Eu não acredito que ela seja psicopata, mas também não acredito no borderline em hipótese alguma. Então, né, eu não sou psiquiatra, nem sou terapeuta, não tenho nenhuma autoridade para falar, mas eu já li casos de borderline que tinham, sim, que eram capazes de matar. Por exemplo, tem um caso de um norte-americano, não sei se você conhece, o Jeffrey Dahmer. Uhum. O Jeffrey Dahmer, ele era supostamente um borderline, né? E ele tinha muito medo de ser abandonado. Então, toda vez que ele encontrava ali um relacionamento, ele não queria ser abandonado, ele tinha muito medo do abandono, então ele matava a pessoa antes que ela fosse embora, porque na cabeça dele, se ele fizesse isso, aquela pessoa iria ficar para sempre do lado dele. Então, ele tinha também ali traços antissociais, mas ele era borderline. Então, eu não acredito assim que é impossível um borderline matar. Na minha cabeça, é possível que aconteça assim. O que eu digo, a capacidade de matar existe. O que eu observo é que o comportamento dela, depois que ela matou, não entra numa pessoa borderline, porque ela iria se descompensar em algum momento e ela conseguiu ficar centrada na adrenalina de ter que cortar ele, ter que colocar nos sacos e na mala por muito tempo. E o borderline, os picos dele não duram muito tempo. Eles sobem do 8 para o 80 com muita facilidade. Ela conseguiu manter uma linha ali muito tênue e reta por um tempo específico. É por isso que eu não acredito no borderline, tá? Eu acredito realmente numa desregulação. Acredito que ela chegou a matar para se defender
de muita questão psicológica. Acho que ambos tinham uma questão tóxica, tanto ela quanto ele. E eu não tô aqui defendendo o que ela fez, hein, gente? Por mais que eu acredito que ele seja abusivo, eu não tô defendendo o fato dela ter matado, porque daqui a pouco a internet me censura aqui, né? Outro caso. Eu não, acho que não sei se a Camila chegou a apresentar para você, mas tem um caso de uma pessoa que a gente atende, que é parceiro nosso aqui, que é familiar de vítima, da Katrina, que foi assassinada por um delegado. Você soube desse caso? Ah, sim, fiquei sabendo. A minha pergunta é: você acha que o delegado pode ser um psicopata? Olha, esse caso eu não fui muito a fundo nele, não li muito sobre, né? Eu li mais ou menos por cima ali. E não posso dizer assim se ele é, porque eu daí teria que ver outros comportamentos ali, né? E eu realmente não estou muito por dentro desse caso. Mas, obviamente, que sim, que deve ter, assim, alguma questão ali, pelo menos antissocial. Pelo menos antissocial ele pode ser, até porque o transtorno de personalidade antissocial não é a mesma coisa que a psicopatia, né? A psicopatia ali, ela é mais, assim, no âmbito afetivo, né? Interpessoal, de fato de não sentir nada, de fato. Então, pode ser que sim, possa ser que ele esteja, sim, no espectro antissocial. Legal. Não posso afirmar se é um psicopata, mas acredito que sim. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver. A Débora. Quais as características de uma criança com psicopatia? Como ela se comportava na infância? Eu vou falar como psicanalista e eu sei que os psiquiatras têm outra linha de raciocínio, tá? Então não me julguem. Eu acho muito difícil a gente olhar para uma criança que maltrata um animal, por exemplo, e falar, ela tem traços psicopáticos. Eu acho muito complicado uma criança que é difícil já ser cogitada uma psicopatia, porque hoje em dia a gente tem estímulo de tela, a gente tem pais negligentes e ausentes, e a gente sabe que muitos comportamentos que podem sim estar conectados ali com o transtorno antissocial pode vir também por outros motivos. Um TDAH, por exemplo, que tem os pais ausentes, podem ser crianças extremamente difíceis. Faz sentido para você isso, Fernanda? Sim, total. Completamente, sim. E o que você responderia para Tem ela também. sobre avaliar na infância? O que você falaria? Tal característica pode ficar de olho, por exemplo. A característica ali mais, assim, que eu diria que seria um pouco mais grave para ficar atento é o transtorno de conduta, né? Que é aquela questão ali de crianças ali que elas fazem ali coisas mais intencionalmente mesmo, entendeu? Ou seja, eu quero matar um animal porque eu quero ver o que tem por dentro, coisas desse tipo, entendeu? Aí você vê que já é diferente de uma criança que é só ali meio complicada ou difícil, né? Quando a criança ela tem aquela questão da insensibilidade, ela é insensível, ou seja, a criança ela não tem cola emocional, ela não se importa com afeto, nem com o afeto dos próprios pais, nem da família. Você vê que a criança já não liga para isso, ela já não gosta, também já é uma questão. Mas o transtorno de conduta tem o TOD também, né? Inclusive, o meu psiquiatra fala que eu tinha ali todas as características na infância do transtorno opositor desafiador, né? Então, eu acho que o transtorno opositor desafiador também, né? Ali uma questão, mas é diferente. Tanto transtorno de conduta pode ser tratado também, né? Não significa que a pessoa vai se transformar em um antissocial, mas eu acredito que o transtorno de conduta é uma questão um pouco mais grave ali na infância. Você comentar do TOD é interessante, porque, na verdade, eu vejo todos os transtornos de personalidade, como que eu diferencio eles? A intenção. O psicopata, ele tem uma falta de empatia por um motivo. O TOD tem por outro. A maneira de ser agressivo do bipolar, por exemplo, é por um motivo diferente de quem tem TOD. Então, é assim que eu consigo diferenciar. Por isso que a gente tem que aprofundar nessa pessoa para entender de onde vem aquela agressividade e por quê. É aí que a gente vai conseguir diferenciar um transtorno do outro. E aí entra o que a internet faz com maestria, que é colocar todo mundo no mesmo pacote. Toda mulher que apanha de homem, o homem é narcisista. Toda mulher que é assassinada, o cara é psicopata. É assim, e não é. Não é assim que funciona.
Exatamente. Vamos ver se a gente tem mais Concordo. perguntinhas aqui. Qual a diferença entre narcisista maligno e psicopata com traços narcisistas? São a mesma coisa? Quer responder? Eu respondo a você. Responde você primeiro, aí Pode eu dou ser. o meu parecer. Tá. Então, a diferença é o seguinte: o narcisista maligno, que é o narcisista patológico, né, com traços antissociais, ou seja, ele é um narcisista ali, mas ele só tem os traços antissociais, né? O motor dele ali, da personalidade dele é o narcisismo. Então, ele ainda é totalmente dependente de validação, do suprimento narcisista, tem o ego frágil, ele tem toda aquela questão. Agora, o psicopata que tem traços narcisistas, os traços não vão ali mover ele necessariamente. A psicopatia ela vai ser o motor, o antissocial vai ser o principal motor, e o narcisismo, os traços vão aparecer ali de outra maneira, tipo, grandiosidade, senso de direito, autoritarismo, e não na necessidade de validação, aquele ego frágil, aquela reatividade, a necessidade de ser aplaudido o tempo inteiro. Então, a diferença é nessa parte, no ego, na fragilidade do ego. Eu diria ali que a maior diferença entre o narcisista, com traços antissociais, e do psicopata, que tem traços narcisistas. Eu esperei você responder, porque eu falo bastante de narcisismo na internet, porque as pessoas confundem muito. O que acontece? Traços narcisistas, todos nós temos. Eu não preciso ser narcisista para ter traços narcisistas. Eu, como uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de transtorno, eu tenho traços narcisistas. Você tem, independente de ter o transtorno antissocial. Nós somos egoístas em algum momento, e quando nós estamos desregulados emocionalmente, lidando com frustrações, a gente tem uma tendência de aflorar esses traços narcisistas em algum momento da vida, principalmente nas relações. Por isso que se vai para a terapia, para regular as emoções, para entender quem você é, para lidar com as inseguranças, com as dependências e as faltas. Porque quanto menos a gente trabalha as faltas, mais traços e comportamentos narcísicos nós vamos ter. E aí, o que acontece? Quando alguém fala assim, qual é a diferença do narcisista maligno? O narcisista em si, a gente tem 5 tipos de narcisista. E um deles, eu, Castieri, pontuo que é o mais perigoso, que é o narcisista que não grita, que fala calmo, manso, mas ele consegue enlouquecer uma pessoa que convive com ele. Falando manso, falando baixo, fazendo a pessoa se sentir o cocô do cachorro da esquina, que não serve para nada, que ninguém vai querer, que ninguém vai aceitar, e a pessoa pode até se matar, porque esse é o mais perigoso. É tão silencioso que ninguém acredita que você está vivendo com um narcisista. E aí a gente tem o agressivo, que é o que grita, o que bate, o que murra a parede, o que também vai te culpar, também vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. A gente tem o narcisista que tem necessidade de agredir, porque ele tem uma raiva muito grande. Só que todos os tipos de narcisista vêm do mesmo lugar, a insegurança extrema. Por ter uma insegurança extrema, tem a necessidade de controle. Porque se ele se sente controlando a situação, ele está com o ego dele ali no lugar certinho e ele precisa da validação constante. É possível tratar um narcisista? Se ele quiser. Na maioria dos casos, ele não quer, porque ele acha que ele é o melhor. Mas como que trataria? Tratando a insegurança. Quando a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, a gente está falando de algo que não tem cura e que essa pessoa tem que aprender a viver em sociedade vestindo máscaras porque ela tem a dificuldade... ela não sente as mesmas emoções que as pessoas. Vocês aprendem, no caso, a interpretar e verificar ali o que a pessoa está sentindo. Mas vocês não sabem, na essência, o que é. Vocês não sentem. Então, isso não tem cura. Exato. Vira uma forma de ser. E aí, por conta da questão de conduta, que você mesmo comentou, precisa aprender a viver em sociedade. Faz sentido isso para você? Respondi a pergunta. Quem foi que perguntou? Sim, total. Foi a Débora, né? Aí o Aparecido mandou, qual seria a relação familiar mais difícil de lidar? Com um psicopata ou com um narcisista patológico? Olha, é difícil responder isso, viu? Eu acredito que com um narcisista seria mais difícil, mas com um psicopata seria difícil tanto quanto.
que você acha, Fernando? Eu acho que o narcisista é bem pior. Por que você Por quê? Porque o narcisista, ele não quer só o que você tem, tirar de você o que você tem e depois ele vai embora. Não é, não. Ele quer ser, no caso, entendeu? Ele precisa ali de você emocionalmente, literalmente, o narcisista. Então, se ele vai ali te manipular, te destruir, é porque ele precisa literalmente fazer isso por questões ali emocionais, ou seja, ele não quer só pegar o que é seu e ir embora, e depois falar, tchau, fulana, peguei uma quantia de dinheiro sua aqui que eu queria muito, ou peguei qualquer coisa aqui que eu queria muito sua e agora estou indo embora, tchau. Não. Ele vai ficar ali anos e anos, enquanto a pessoa estiver oferecendo ali para ele a validação, deixando ele controlar, deixando ele manipular, ele vai destruir aquela pessoa ali emocionalmente, porque ele não vai embora nunca. Entendeu? Então, para mim, o narcisista ele é bem pior, assim, psicologicamente falando e emocionalmente falando, porque o psicopata ele não tá nem aí pro outro, ele não liga emocionalmente pro outro, é uma indiferença muito grande, assim, de certa maneira. Eu não preciso ali destruir uma pessoa porque eu quero que ela seja destruída, porque sim, não, é só por uma razão. Ah, eu quero isso dela, ou então, eu fiz alguma coisa porque eu queria ver a reação dela, e só isso. Entendeu? Então, na minha opinião, o narcisista é bem pior. Quando a gente está falando de vítima, tanto o psicopata quanto o narcisista vai deixar marcas dolorosas. Porque se for enganado por um psicopata, você vai sofrer do mesmo jeito que a maneira que o narcisista te causa dor. O que eu vejo de diferente é que o narcisista ele pode se descontrolar e, por causa disso, ele pode ser uma ameaça de risco de vida maior. O psicopata ele vai te matar se ele tiver uma necessidade de conseguir algo em troca. Ele é mais calculista, mais frio. Ele vai ver se existe a necessidade de fazer isso. Já o narcisista ele vai perder o controle. Se você falar não para o narcisista, você está em risco de vida. Mas eu acho que a questão do dano emocional, ambos vão causar de maneira igual. Porque você foi enganado por um psicopata e lidou com um narcisista, você vai ter que lidar com uma questão do mesmo jeito. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A gente está quase terminando. Nossa, tem muita pergunta aqui ainda. Calma aí. Realmente esse perfil é enlouquecedor. Psicopata pode ter depressão? Eu nunca tive depressão, então pode até ser que sim, que alguns tenham ali, dependendo do grau, né? Que nem o antissocial puro e o sociopata, que é o fator 2, né? Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem depressão, justamente porque ele ainda consegue ali acessar as emoções, ainda, mesmo que de maneira rasa, entendeu? Agora, eu, particularmente, nunca tive. Então, eu não sei dizer, pelo menos até hoje eu nunca experimentei. Então, eu acredito que talvez sim, mas uma minoria bem pequena, entendeu? Nem uma espécie de anedonia, falta de sentir? Porque às vezes a gente fala de depressão e parece sentir uma tristeza, uma melancolia. Mas a depressão, ela também tem a ansiedade, tem aquela falta de não sentir nada, que parece que as coisas não fazem sentido. Você já experimentou algo? Não, a única coisa que eu sinto é o tédio. Quando não tem nenhum estímulo ali para mim, quando eu não estou fazendo nada que me estimula, aí vem o tédio. Mas o tédio é diferente porque não é aquela questão assim de tristeza, não é uma tristeza em si, é uma questão assim de que é tudo tá muito tedioso, tudo muito chato, tá um tédio. Então é muito forte essa questão em mim. Então, por isso que eu sempre tenho que buscar estímulo o tempo inteiro, porque o estímulo quebra essa sensação de tédio, justamente por ser uma neutralidade o tempo inteiro. Ou seja, eu estou com o mesmo tipo de neutralidade emocional o tempo inteiro. Assim, não muda. Só quando eu tenho uma frustração, ou fico com raiva. Então, só aí que vai oscilar ali, eu vou mudar, as minhas emoções vão mudar. Agora, quando isso não acontece, é sempre uma linha reta. Então, eu estou sempre entediada por causa disso. E aí eu sempre tenho que buscar alguma coisa ali para me estimular, para fazer alguma coisa arriscada, criar uma confusão, fazer sempre alguma coisa ali
para quebrar essa sensação de tédio, entendeu? Misericórdia. Eu gosto de paz. Eu não ia conseguir conviver com você, Fernanda, porque eu gosto de paz. Não ia durar uma semana. Eu ia falar, meu, não dou conta disso. É desafiante. Mas você ouviu falar do caso que hoje, essa semana, repercutiu na mídia o assassinato do menino Gustavo? Olha, eu não cheguei a ver o caso, mas eu escutei falar, porém eu não cheguei a olhar o caso. Eu vou contextualizar porque eu gostaria bastante da sua opinião, tá? O Gustavo é uma criança de 3 anos de idade. Na sexta-feira, o pai pedia muito que, na sexta ou no sábado, não tenho certeza, que o filho fosse para casa dele. Porém, a mãe já vinha numa batalha ali de várias denúncias no conselho tutelar. Ela tinha uma medida protetiva contra o pai. O menino falava que apanhava muito do pai. E, de fato, a mãe gravou um vídeo do menino chorando, falando que não queria ir para casa do pai. E a mãe pergunta por quê. E aí ele diz que porque o meu pai me bate. Foi um vídeo assim muito chocante, impactante, muito difícil de assistir, visto que no domingo a criança foi morta pelo pai, com sinais de agressões seríssimas, lesões graves mesmo, com sinais de tortura, né? E está sendo investigado muito mais. Hoje o pai é advogado, está preso, parece que com algumas regalias. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui que eu ia até falar disso, né? Que acho que alguém comentou que as feministas... Aqui, achei, ó. Mas a Elise está sendo apresentada como símbolo de empoderamento por algumas feministas. Isso acontece muito, gente, porque a gente vê a impunidade dos crimes assim, em grande quantidade, que faz com que as mulheres enalteçam alguém que faça, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Enquanto a justiça não punir o agressor, o assassino, vai acontecer isso. A mídia vai cair em cima e vai falar que uma mulher que mata um homem que fez o que o Marcos fez vira heroína da história. Por isso que a justiça tem que intervir, que daqui a pouco tá todo mundo matando todo mundo para fazer justiça com as próprias mãos. E no off isso já acontece, né? Recentemente a gente teve um pedófilo que saiu da cadeia, pegou 40 anos, saiu com 19, uma semana depois ele foi alvejado e até hoje ninguém sabe quem matou. Ponto, né? Não vou... E aí, o que aconteceu com esse menino? O pai está na prisão preventiva, sendo investigado o caso, e parece que ele tem algumas regalias ali. O que você, Fernanda, falando do transtorno de personalidade antissocial, pensaria sobre um pai que tortura uma criança de 3 anos de idade de maneira gravíssima e está sendo cogitado o fato de que ele tenha feito isso para não pagar mais pensão ou para punir a mãe da criança? Olha, realmente não tem como falar que uma pessoa dessa não tem ali alguma coisa, né? Não tem como falar que não é, de fato, ali um psicopata grave. Eu acredito que sim, que nesse caso aí específico tem, sim, um componente ali de sadismo muito forte, né? Porque fazer isso com o próprio filho ainda, e depois ainda de saber que foi exposto, matar a criança. Então, sim, para mim, eu acredito que tem, sim, aí, talvez um grau de psicopatia, assim, grave. Eu acredito que pode ser. Justamente Agora, pelo sadismo e pelo grau de sadismo. a minha pergunta para você agora. Se você fosse a mãe, no lugar desse pai, e você precisasse fazer algo com a criança em benefício próprio, você teria coragem de fazer? Olha, não, justamente porque é uma questão minha ali mesma de, por exemplo, assim, eu sei, já vamos pegar do exemplo aqui de animais de estimação. Eu sei que eu não posso ter animais de estimação porque eu não vou querer cuidar nem ter responsabilidade nenhuma. E eu sou negligente, justamente por não querer cuidar e não ter nenhum tipo de interesse e impulso em cuidar do outro, seja um animal ou seja um ser humano. Então, eu já sou ciente disso. Então, eu nunca tive interesse em falar, eu quero ter um filho. Ah, para que eu vou ter um filho? Eu sei que eu não quero ter um filho. Eu sei que se eu tiver um filho, eu vou negligenciar. E eu não vou poder dar para alguém igual eu dou um animal. Um animal, eu quis ter um cachorro, mas eu vi que eu não vou cuidar. Eu posso arrumar outra pessoa para cuidar do cachorro, para ficar com o cachorro. Por eu sei que uma criança não vou poder fazer isso.
E, obviamente, eu prezo pela minha liberdade. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu prezo pela minha liberdade. Obviamente, eu não quero ir para a cadeia. Então, eu sei exatamente do que eu sou capaz e quem sou eu. Então, eu jamais iria ter um filho e não tem necessidade para mim, entendeu? Porque eu sei quem eu sou, me conheço. Eu sei que eu não iria cuidar, eu sei que eu seria negligente. Então, essa questão para mim não entra nem em jogo, porque realmente não existe no meu conceito. Eu vi num programa você comentando sobre a sua mãe, que você teria a necessidade de matar a sua mãe, porém você não faz por uma questão da liberdade, é isso? Desculpa, não entendi novamente porque deu uma travada. Tem como eu repetir, fazendo um favor? Eu assistindo um programa que você participou, eu não tenho certeza se foi o Crimes e Efeitos ou outro, você menciona do desejo de matar a sua própria mãe. O que você falaria sobre isso? Bom, Marta, eu acho que todo mundo no mundo tem desejo de matar alguém. Não tem uma pessoa que não tenha, eu acredito, pensado ou cogitado isso. Né? Então, pensar quero fazer alguém não significa que a pessoa vai fazer isso. Agora, obviamente, eu seria capaz de fazer muitas coisas? Seria totalmente capaz. Mas eu sei que eu não quero perder minha liberdade e eu prezo por isso. Então, eu não tenho necessidade nenhuma de, eu vou cometer um crime para conseguir algo que eu quero, sendo que eu posso conseguir o que eu quero de outras maneiras, fazendo por outros caminhos que não é necessariamente cometer um crime. Então, na minha cabeça, de certa maneira, crimes ali, certos crimes é burrice, como matar alguém. Para que eu vou matar alguém se eu posso tentar conseguir de outra maneira? Então, pensar é uma coisa, você agir é outra bem diferente, tem uma distância muito grande nisso, entendeu? Então, para mim, sou capaz de fazer muitas coisas? Sim, eu seria capaz, mas eu não vou fazer porque eu prezo pela minha liberdade. E como que é a relação com a sua mãe hoje? Cada uma vive a sua vida, não existe vínculo afetivo, não existe nenhum tipo de relação ali emocional. Ela vive a vida dela, a independência dela, eu vivo a minha. A gente divide a mesma casa, mas não tem nenhuma questão ali afetiva, não existe nada disso. Cada uma vive a sua vida. Ela vive a dela, eu vivo a minha, conversamos o suficiente que é para ser conversado, e é basicamente assim. Ela conseguiu lidar com o seu diagnóstico e o seu jeito com facilidade ou foi uma pessoa que sofreu? Porque eu fico imaginando mãe nessa situação, né? Eu recebendo a notícia de que meu filho é psicopata. Eu acredito que eu sofreria bastante. Ela tem ali as questões dela, né? É uma pessoa muito fechada, uma pessoa que... Enfim, eu nunca conversei sobre isso com ela para perguntar. Ela já chegou a conversar com o meu terapeuta, em particular. Ela já chegou, né, ali a conversar e tal, mas comigo mesmo, não. Comigo não teve essa conversa, nunca existiu essa questão dela falar literalmente como que ela se sente ou se sentiu ao escutar isso. Ela se incomoda, talvez sim se incomode, mas eu nunca tive essa conversa, essa abertura para conversar sobre isso, até porque também eu nunca tive interesse em saber, né? Não foi uma coisa que nunca me interessou. Então, saber assim exatamente o que ela pensa, não vou saber te responder, mas acredito que o incômodo sim existe. E o que você acha sobre um pedófilo? O que seria para você a pedofilia? Entraria na psicopatia ou você acha que seria só uma compulsão? Não necessariamente um pedófilo vai ser um psicopata, não. Pedofilia ali é uma questão de parafilia, né? Uma questão ali, eu diria que é um desvio ali que a pessoa tem. Muitos psicopatas têm esse desvio, que é fetiche, essas coisas, mas não necessariamente todos os pedófilos são psicopatas, não. Tem vários aí que não cumprem ali requisitos para ter um transtorno de personalidade. Então, é mais uma questão ali, eu diria que em algum momento da vida daquela pessoa, alguma coisa aconteceu ali e a mente dela, de uma certa maneira, se deturpou, entendeu? E aí ela desenvolveu esse tipo de condição. Mas não acredito que necessariamente todos são psicopatas. Eu acredito que o psicopata é aquele mais que age mesmo, que ele vai lá e faz,
entendeu? Ele vai lá e faz o crime, ele comete o crime. Agora, tem outras pessoas que talvez tenham isso, tenham essa questão, esse problema, e sabem que é problemático, e às vezes até, né, tem ali uma questão de vergonha, mas que não vão cometer o crime em si. Eu acredito que a diferença seria na ação, de cometer ou não. E o que você falaria do serial killer, o que mata compulsivamente por alguma motivação específica? Então, os casos de serial killers, né, é uma questão assim que eu vejo muito envolvida com traumas. Eu percebo que todas as histórias que eu já li até hoje ali, principalmente dos americanos lá, né, tipo Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, todos esses casos aí, eu vejo que eles foram ali uma criança extremamente traumatizada. A maioria, né? Não todos, mas alguns ali teve uma infância muito traumatizada, assim. O Ted Bundy, por exemplo, né? Ele era filho da irmã e não sabia, descobriu depois que a mãe era avó e a irmã era mãe. O Jeffrey Dahmer também foi abandonado pelos pais. Os pais se separaram, deixaram ele sozinho aos 18 anos numa casa. O pai saiu, foi morar com outra mulher, a mãe abandonou ele, levou o irmão, deixou ele sozinho. Então, eu vejo que são ali traumas muito grandes e que, de certa maneira, ali influenciou muito. Talvez a pessoa já tinha genética, ela já tinha ali a questão genética do transtorno e aquele trauma muito grande deturpou a mente dela de uma maneira ali grave e, obviamente, como não teve ninguém, não teve um lar saudável, não teve nenhum tipo ali de figura de pai, de mãe saudável, então aquilo só foi virando uma bola de neve, e também tem a questão ali dos impulsos, né, hormonais. Os homens ali a gente vê que são os mais propensos a serem serial killers, né? Então tem aquela questão dos hormônios também, dos homens que é diferente das mulheres, as mulheres já não têm essa questão hormonal tão grande igual os homens, né? Então acredito que muita coisa influencia. Acho interessante o seu posicionamento, mas eu não diria que o trauma seria a motivação. Eu acredito que a pessoa já nasce com a questão, com o transtorno, só que isso está mais ligado à aprendizagem. Por que que ele se torna serial killer? Porque teve um aprendizado ali na infância relacionado a um trauma. Porque se a gente falar só do trauma, tem muitas pessoas que sofrem traumas absurdamente até maiores e não se tornam serial killer. Precisa ter a predisposição para o transtorno de personalidade, sim. E aí tem a questão do aprendizado. Por isso que quando a mãe consegue diagnosticar o transtorno de personalidade antissocial ainda na infância e na adolescência, a chance de que essa pessoa se torne funcional e um adulto mais responsável pelos outros é maior, porque aí vai ter a intervenção, vai aprender a viver em sociedade e a usar as máscaras sociais. Mas o trauma em si não deveria ser um fator impulsionante, porque tem pessoas que sofreram a vida toda, foram abusadas. A gente tem o caso da Elo, que recentemente contou a sua história. A mãe vendia ela era abusada por N homens no mesmo dia. E nem por isso ela se tornou uma pessoa perigosa para a sociedade. Então é importante pontuar isso para que as pessoas entendam. Porque a internet ela tem esse perigo de deixar as coisas muito maiores e contar uma história que não é. E lembrando que até o nosso papo aqui, né, Fernanda, não é uma verdade absoluta, porque cada indivíduo é diferente. A sua estrutura de comportamento com o transtorno é diferente da estrutura de comportamento de uma outra pessoa com o mesmo transtorno, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixa, que é o que eu falo do narcisista também. Se eu for falar todos os relacionamentos abusivos que eu já atendi, que todos os parceiros são narcisistas, imagina, a maioria não é. A maioria é só homens inseguros e imaturos, que não sabem lidar com os seus próprios sentimentos e querem controlar o outro por não lidar com a sua própria insegurança e não tem nenhum tipo de transtorno. Exato. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, gente, acredito que a gente pode finalizar. Eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar. Não sei se vocês souberam, mas me parece que o Maníaco do Parque o ano que vem está para sair. A última entrevista que eu vi dele, Fernanda, ele conta que agora ele aceitou Jesus, que ele sabe que tudo que ele fez de errado, que ele é uma pessoa que tem uma doença e que agora aprendendo a lidar com as coisas relacionadas a Jesus, ele não vai cometer a mesma coisa. Você acha que ele sai da cadeia e volta a matar?
Olha, eu acredito que é bem possível. É bem provável, sim, porque se ele de fato é um psicopata, obviamente ele está fingindo, ele está manipulando, usando a religião para manipular as pessoas, né? Muito fácil de chegar e falar, agora eu sou de Deus, agora eu mudei os meus comportamentos. Então, necessariamente, se for perguntar para mim, você acredita? Não totalmente, não 100%. Talvez 1% ali, ok, mas eu não colocaria minha mão no fogo nem um pouco e eu jamais deixaria esse homem ser solto. Nunca. Acredito que ele deveria pegar uma prisão perpétua, exatamente igual os criminosos americanos ali, mas no Brasil isso não tem como, né? Não existe, então, infelizmente, não tem o que se fazer nesse caso. Você é a favor da prisão perpétua se isso acontecesse no Brasil? Com certeza, sim. Até mais, eu sou a favor até de algo bem mais, enfim, né? Igual mesmo existe lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma fala que muitas pessoas me julgam, né? Que eu falo que se tivessem mais psicopatas lidando com a segurança pública no país, as coisas estariam um pouco melhores. Porque vocês não são providos de sentimento, então vocês conseguem escolher com mais facilidade o que precisa ser feito. Então, se tem virar para a esquerda vai matar 200, virar para a direita vai matar 10, vocês conseguem escolher o que é melhor para se fazer. Eu não, eu ia ficar apavorada porque eu não queria matar nem 10 nem 200. E aí as pessoas me julgam muito por isso. Mas eu acredito, inclusive tem um livro que fala as melhores habilidades de um psicopata para você usar no mercado de trabalho. Vale muito a pena ler. Porque como vocês não têm essa sensibilidade emocional, de ficar dodói com as coisas, vocês conseguem focar no objetivo. Então, se você escolher como profissão lidar com a segurança pública, vocês vão ser o melhor naquilo. E vocês vão fazer de tudo para que aquilo funcione. Faz sentido para você? Sim, total, com certeza. Porque não tem influência ali de emoções nas decisões, né? O que tiver que ser feito, a gente faz. Amanhã eu vou ser cancelada. Minhas redes sociais vão cair. Só pelo que eu tô falando. Gente, muito obrigada a quem participou aqui com a gente. Compartilhe com a opinião dela. Pura manipulação mesmo, usando religião para manipular. Legal, falando sobre o maníaco do parque. Obrigada a quem participou. Nós tivemos aí uma audiência de 20, 25 pessoas. Vai ficar gravado, então compartilhem com os amigos de vocês para assistir a Fernanda. Vou soltar alguns cortes no Instagram. Sigam a Fernanda no Instagram também. Seu Instagram tá normal agora, né? Sim. Tá funcionando bem. Legal. E, gente, me sigam também nas redes sociais, né? Como vocês sabem, sou psicanalista, atendo somente mulheres. Não é preconceito, é porque é a minha especialidade, né? E é isso. Fico por aqui. Boa noite para vocês. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Boa noite, Valinhos. ZYD 825 Rádio Valinhos FM. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinot, número 74. Telefone 19 38 71 15 23. Rádio Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente.